O que eu queria compartilhar com vocês, Deus colocou no meu coração esses tempos e, enfim, eu me sinto encorajado de falar disso justo numa época de carnaval. Eu tenho me esforçado para ver as coisas com bons olhos. E eu conversava com o pastor Leandro Barreto, encontrei ele hoje no aeroporto, vindo para cá. Ele estava com a mesma cara de cansado que eu, mas ele estava super feliz. Ele falou, meu, Brasil está incendiado. Ele cansadão falando, o Brasil está incendiado. Eu falei, tá mesmo, brother. Parecia dois maconheiros falando de fogueira. O Brasil está incendiado, tá bom demais esse negócio. Não se iluda, não se distraia com a propaganda, amém? Se você ligar qualquer noticiário, não vai aparecer essa conferência. Não vai aparecer outras conferências. Tem milhares e milhares e milhares de conferências como essas acontecendo agora, ao mesmo tempo, em toda a nação. Não vai aparecer na propaganda. Você não vai ver isso num site de notícia. O que você vai ver vai ser um monte de gente, sem noção alguma. Os caras vestidos de mulher, as mulheres sem vestir. Parece que um pegou a roupa do outro e o outro ficou sem. Aí um povo, meu irmão, tá rindo do quê, cara? Tipo, velho, teu país tá lascado. Você tá comemorando o quê, meu irmão? Tu tá louco, rapaz. Parece que é isso, parece que porque as ruas estão tomadas e não sei o quê, e você pensa, beleza. Há pouco tempo atrás, há uns 10 anos atrás, nós éramos mais ou menos uns 20 milhões de cristãos nessa nação. Há 2 semanas atrás, eu vi uma matéria que dizia que nós já somos 26,5% da população brasileira, de cristãos evangélicos. Aproximadamente 50 milhões de cristãos nessa nação. Sabe quando a gente... Quem já fez aquela oração pedindo para o carnaval acabar? Amém? Eu creio que todo crente já fez essa oração ousada um dia. E você parou de orar quando você viu que não ia acabar. Aí então eu comecei a orar diferente. Eu falei para o carnaval mudar. Eu falei, o carnaval pode mudar. Porque afinal de contas, 5 dias de feriado é massa. 5 dias de feriado é massa. Basta ele mudar. Basta a gente encontrar um propósito verdadeiro para se alegrar. Deus estabeleceu várias festas judaicas para o seu povo no Antigo Testamento. Eram praticamente, eu acho que 6 festas para um jejum durante o ano. Ou seja, Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria, Ele quer que o seu povo se alegre. Ele ordena você se alegrar. Tipo, se alegra aí, meu irmão. É hora de se alegrar e se não se alegrar, está em pecado. É praticamente assim. É para você exercitar a alegria, a gratidão. E aí você fala, poxa, será que o carnaval mudou? Cara, olha para você. Olha o teu carnaval. Olha o meu carnaval. Eu estou parecendo um carnavalesco, viajando de um lado para o outro. Só que não é nem para Olinda, nem para Salvador. Eu estou viajando pelo Brasil para o quê? Para pregar o evangelho. O meu carnaval mudou. O seu carnaval mudou. Eu não sei há quanto tempo o seu carnaval mudou, mas ele já, desde o dia que Jesus entrou, o seu carnaval mudou. Já somos 50 milhões. Já imaginou daqui a 10 anos, se nós formos 100? Já imaginou metade da população brasileira comemorando o carnaval de uma maneira completamente diferente? A propaganda vai continuar passando aquilo ali. Mas a gente não vive de propaganda, a gente vive de vida real. Amém? E o que Deus vai fazer, ele ainda vai chocar muita gente, vai ser massa. O que eu queria deixar para vocês hoje é algo... a gente vai ler uns 3 textos aqui, que falam do mesmo evento, mas falam de personagens muito interessantes, porque eles viveram em tempos difíceis como nós vivemos. Em tempos que você vê tanta opressão de uma cultura imoral, que a gente, debaixo de uma pressão como essa, a gente pensa, poxa, é difícil você ficar santo. Concorda comigo que você não pode mais ver uma propaganda de nada que tem algum teor sexual, algum teor de pornografia. Hoje eu estava no aeroporto de Congonhas, olhando, tentando achar o meu voo, e entre um negócio de um voo e do outro, tinha umas 5 mulheres de calcinha olhando para mim. Propaganda Calvin Klein. Você é bombardeado por isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Qualquer propaganda de qualquer coisa tem sensualidade nisso. E aí você pensa, cara, é bem difícil ficar santo num tempo como esse. Deixa eu te falar, eu acho que esse é o melhor tempo para ser crente na história.
Porque Jesus disse que nós somos luz, amém? E que essa luz ninguém pode esconder. Essa luz prevalece, ela vai brilhar de qualquer jeito. A gente foi feito para brilhar, para ser colocado num lugar alto e dar luz para todos os que se encontram na casa. Ele disse que nós somos isso. Sabe o que faz com que a sua luz fique mais forte? Talvez não seja você fazer um esforço para brilhar mais. Talvez seja as trevas ao seu redor ficarem mais escuras. Se tudo ficar mais escuro ao teu redor, a tua luz brilha mais forte. Então Deus parece que está fazendo os filhos dele brilharem mais, simplesmente porque Ele está permitindo que as trevas deem o seu showzinho, mas perdem sempre, porque luz e trevas não habitam nunca no mesmo lugar. Então onde a luz chega, as trevas têm que correr. Amém? Então saiba que dentro de um pequenino filho de Deus que acabou de nascer, existe luz suficiente para dissipar as trevas. A gente vive num tempo como esse, em que o seu posicionamento vai chamar tanto a atenção, que vai provocar uma revolução aonde você estiver. O teu posicionamento é uma mensagem que você prega sem abrir a boca, simplesmente vivendo ela de verdade. Amém? Nós vivemos numa geração, e eu percebo isso, pelos lugares que eu vou e as conversas que eu tenho com gente mais jovem do que eu. Não é uma geração que está querendo muito assim, tipo, me fala o que fazer. É uma geração que é tipo, me mostra como se faz. Então você faz, e eu observo você fazendo, e aí eu vejo os frutos, então eu vou fazer igual você faz. Me deu um modelo, me deu uma referência. E eu acho que isso bate muito com o que a Bíblia diz, quando Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu acho muito massa esses detalhes, porque ele diz como é que eu vou fazer discípulos. Eu vou ensinar, eu vou primeiro indo às nações, indo no meu caminhar, eu vou ensiná-los a guardar o que me foi ordenado. Então, enquanto eu obedeço, pessoas aprendem a guardar. Não significa que eu vou ordená-las a guardar, significa que eu vou obedecer. A ordem foi para mim. Eu obedeço, enquanto eu obedeço, pessoas me observam e aprendem a guardar aquilo que me foi ordenado. E assim vai passando de um para o outro. É um tempo em que Deus está levantando referências, amém? Deus está levantando gente sadia e apontando e fazendo brilhar, e tipo assim, olhem para esses aqui agora. E isso não é um papel simplesmente de quem está no púlpito com o microfone na mão, é um papel de cada um de nós. Porque a cada um de nós foi dado uma esfera de influência. No momento ela é de um tamanho, depois ela passa a ser de outro tamanho. E ela pode crescer e ficar muito maior do que você pode imaginar. E depois de crescer isso, ela pode encolher de novo e não deixa de ser relevante porque encolheu de novo. Porque eu creio que depois de fazer uma coisa global, Deus pode te pegar para fazer uma coisa local de novo. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Amém? Basta a gente estar atento ao que Ele está querendo. Deus está levantando referências. E eu creio que assim, num tempo tão bagunçado, quando Deus encontra alguém que pode ser uma referência, é porque Ele está fazendo alguma coisa maravilhosa. Deus nunca precisou de tempos perfeitos para fazer coisas maravilhosas. Acho que até pelo contrário, Deus parece que escolhe os piores tempos da história para fazer algo fantástico. Ele escolhe situações que tipo, não tinha mais para onde correr. E é exatamente nesse cenário que Ele faz alguma coisa fantástica. Eu quero ler alguns textos. O primeiro deles, por favor, abra a tua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Glória a Deus. A gente vai ler alguns textos sobre o nascimento de Jesus, que para mim, eu creio que para você também, esse é o maior acontecimento da história da humanidade, a vinda do Filho de Deus como um de nós. É o começo de uma revolução, amém? Algo que mudou a data, que mudou tudo. Primeiro a gente vai ler um pouco a respeito dos pais de João Batista. Lucas capítulo 1, verso 5. Olha o que o texto diz. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos, presta atenção nisso, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril,
e ambos eram de idade avançada. Somente até aí. Você vai passar agora para a página seguinte, vai lá no verso 26 de Lucas 1. Eu só quero ganhar tempo, então a gente vai ler aqui direto. Lucas 1, 26 diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E o 3º texto está em Mateus capítulo 1. Por favor, vá até lá. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus 1, 18 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim, a gente leu, só para recapitular, o primeiro texto falava de Zacarias e Isabel, eram anciãos, já era uma família estabelecida. O segundo sobre Maria, uma menina já prometida em casamento a um homem chamado José. E o 3º texto é o ponto de vista do que aconteceu com José. Personagens que eu queria ressaltar aqui, no contexto daquilo que eu quero construir. Como nos tempos que a gente está vivendo, um tempo em que a gente às vezes se sente até oprimido. Por exemplo, hoje quando eu cheguei no aeroporto, minha esposa estava chegando lá na nossa cidade, e o nosso aeroporto lá se chama Navegantes, é uma cidade chamada Navegantes. Eu perguntei: amor, onde é que você está agora? Ela falou: estou dirigindo, adivinha onde é que eu estou? Eu falei: não sei. Ela falou: estou dentro do Naveguei. Naveguei é um bloco de carro. Ela tipo, voltando do aeroporto, entrou dentro do bloco e não tinha como sair, tinha que ficar 5 por hora dirigindo o Naveguei. Tipo, bem perto daqui está tendo blocos de carnaval, enfim. De certa forma, isso parece que nos cerca e nos oprime. Tudo que nos bombardeia, como eu já disse, eu não vou repetir tudo que eu tinha já falado, mas parece que é uma cultura que oprime a nossa, e parece que a gente fica... enfim, quanto tempo será que a gente aguenta? O que eu queria ressaltar é que esses tempos em que essas pessoas viveram e Deus pôs em atividade o seu plano de redenção, não eram tempos muito fáceis também. O primeiro texto fala que no ano do rei Herodes, rei da Judéia, nessa época, Israel estava mais uma vez na sua história subjugada por uma nação estrangeira, pelo Império Romano. Roma tinha conquistado Israel e
Roma não era simplesmente um império que vinha, conquistava um lugar, roubava as riquezas, tocava fogo em tudo, matava todo mundo, levava escravos, e, enfim. Eles conquistavam territórios. E quando eles conquistavam um território, eles enviavam os apóstolos. É uma expressão romana, se você não sabe, apóstolo não é uma expressão gospel, é uma expressão que Jesus usou, que já existia naquele tempo, os romanos que usavam essa expressão. Roma enviava os apóstolos, que eram emissários, eram pessoas encarregadas de colonizar esses territórios ocupados. Eles eram responsáveis por reproduzir nesses territórios ocupados a cultura, a vida, os valores, a moeda. Igualzinho era Roma, a arquitetura. O alvo deles era deixar que esses territórios ocupados ficassem igualzinho Roma, para que ninguém precisasse ir para Roma. Ou seja, esse povo que foi edificado, gerado, levantado, escolhido pelo próprio Deus, que tinha sua constituição baseada nos mandamentos do Senhor, mais uma vez se vê oprimido por um povo que está impondo a sua cultura sobre eles. E era uma cultura extremamente imoral, extremamente idólatra, era uma opressão danada. Se você fosse um jovem nesse tempo, talvez você tivesse sujeito enfim, se contaminar com essa cultura que agora está sendo imposta sobre a sua. E se ela conquistou a sua, razoavelmente seria questão de tempo até que ela dominasse tudo. Você pode pensar, num tempo como esse, não é fácil ser uma pessoa exemplar, mas Deus tem sempre os seus, amém? A primeira coisa que Deus nos aponta aqui é uma família irrepreensível. Diz que Zacarias e Isabel, sua mulher, mesmo num tempo como esse, viviam de forma irrepreensível, obedecendo os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora, deixa eu te falar o quão casca grossa esses dois eram. Porque assim, a gente hoje viver em santidade, de maneira irrepreensível no meio dessa bagunça, é sobrenatural, porque nos foi enviado o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos mostra os segredos do coração do Pai. Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos consola, nos conforta, Ele nos dirige, Ele fala conosco, Ele nos ensina as Escrituras. Se você pegar a tua Bíblia para ler em casa sozinho, sem ninguém para te ensinar, o Espírito Santo pode te dar revelações e te ensinar coisas incríveis ali. Você orando, você parar para conversar com Ele, você vai ver o tanto que Ele fala. Nesse tempo, o Espírito Santo não tinha sido liberado. Pior, havia mais ou menos 400 anos de um silêncio profético na terra de Israel, onde não havia nenhum profeta, ninguém para dizer um assim diz o Senhor. Não tinha ninguém com o dedo levantado. Era só religiosidade. Foi nessa época que apareceram fariseus e saduceus e o judaísmo. Era um tempo que fazia muito tempo em que não tinha um profeta naquela terra. E mesmo num tempo como esse, cara, houve uma família, repete comigo, uma família, que vivia de forma irrepreensível diante do Senhor. Deus tem sempre os dele, amém? E foi para essa família que o anjo Gabriel apareceu em primeiro lugar, avisando para Zacarias, enquanto ele estava no templo no seu turno, de que a mulher dele ia gerar um filho. Sim, aquela senhora, aquela anciã que era estéril, ela ia conceber um filho na sua velhice. E o nome dele seria João. E ele seria grande. E ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E ele iria preparar o caminho do Senhor. Ele era a própria profecia. Ele era a voz do que clama no deserto. Algo grande está acontecendo nesse cenário. Parecia que não tinha mais nada. E de repente algo glorioso começa a acontecer. Não é um profeta que se levantou. É o próprio anjo Gabriel, velho, que desceu. Ele está falando com o sacerdote no templo, dizendo: a estéril vai ter um filho. Quando Zacarias sai do templo, está todo mundo, uau, o que deve ter acontecido? Porque ele demorou tanto. Ele sai mudo, escrevendo em tabuinhas e contando o que aconteceu. Imagina que já eram boas novas. Quer dizer que tem anjos aparecendo na nossa terra de novo. Quer dizer que mesmo nesse cenário de opressão cultural, de degradação, de imoralidade, tem anjo descendo nesse lugar para trazer uma boa notícia. Pois é, se anime, porque Deus está fazendo algo. Começou pequeno, mas vai acontecer. Então eles coabitaram. Isabel, sua mulher, se achou grávida. E ao 5º mês de gestação, ela se ocultou até o tempo que ela devia
de ter o menino. A gente pula para o texto agora que aparece Maria. E o texto de Maria começa assim: no sexto mês. No sexto mês não está falando do sexto mês, um mês sexto. Está falando do sexto mês de gestação de Isabel. Parece que um relógio começou a contar a partir do momento em que João Batista foi gerado no ventre da sua mãe. No sexto mês, o anjo Gabriel agora está em plena atividade, meu amigo. Ele vai numa cidade da Galiléia chamada Nazaré e encontra uma virgem. Cara, em tempos difíceis, de muita imoralidade, dá para encontrar uma virgem? Amém. Uma virgem cheia de hormônios? Amém? Você que é jovem, você menina, você tem hormônios. Os caras também têm. Você sabe o que os hormônios fazem com a pessoa. E esses hormônios não adianta expulsar. Eles são terríveis. Alguns teólogos dizem que Maria devia ter por volta de 13 ou 14 anos, cara. Era uma criança, uma menina, sujeita a tudo. Só que era uma virgem pura. E deixa eu te falar, uma menina diferente, porque ela já estava separada para uma aliança. Isso profeticamente fala muito a teu respeito. Amém? Profeticamente ela estava separada para uma aliança. Ela já estava desposada com um homem chamado José, que era descendente de Davi. E eu acho lindo quando fala de José desse jeito, que ele era descendente de Davi. Vamos guardar José para outra parte. Mas Deus encontrou uma menina virgem, uma menina pura, uma menina separada. Uma menina que leva coisas a sério, cara. Porque se ela está separada para casar, o rolê dela já não é igual ao das outras. Se ela está separada para casar, a conversa dela já não é igual à das outras. Você consegue me acompanhar nisso? Eu não preciso nem me aprofundar nisso. Ela está separada, ela está comprometida. Tem uma aliança que ainda não se consumou, mas só de a notícia vir, ela já está separada, ela já vive como se fosse separada para Deus. Você percebe como aqueles que são filhos de Deus levam as coisas mais a sério? A gente leva as coisas tão a sério que a gente fica chato. É verdade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, todo domingo tinha um churrasco na casa do seu tio. Todo mundo enchia a cara, ficava ouvindo aquela música velha doida, contando piada, falando besteira. Aí você se converte. Aí tem o churrasco na casa do seu tio. Aí você fala, não, aquela casa é cheia de demônio, uma opressão. Aquele endemoniado do meu tio. Boca suja, cachaceiro, é o Zé Pilintra. Não vou aquelas piadas. A gente fica assim, a gente leva as coisas tão a sério que a gente fica doido. A gente não consegue mais se misturar. Por um tempo isso é até bom. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, cara, eu fiz uma coisa horrorosa. Muitas, mas uma em especial. Minha avó era católica. Minha avózinha morreu com uns 96 anos e morreu nos braços da minha mãe. E minha mãe, assim, minha avó tinha uns santinhos. Minha mãe levou esses santos tudo para casa dela. Porque era um jeito da minha mãe se lembrar da minha avó. Minha mãe nunca adorou santo, nunca foi católica, nunca levou a sério religião nenhuma. Hoje ela é uma serva do Senhor, mas naquela época ela não estava nem aí. Ela só queria os santos da minha avó, perto dela. Tipo, levou uma lembrança da minha avó. Eu me converti, cara. Fui na casa da minha mãe, eu e minha mulher pegamos o santo da minha avó, meu irmão, metemos num saco de lixo, tacamos martelo no santo. Que idiota, cara. Crente doido, meu irmão. Aí você vê o menino fantasiado de Homem-Aranha. Ui, é uma aranha. É uma aranha. Olha lá, é do demônio. Ainda faz assim, ó, heavy metal, eu sabia, ó, de cabeça para baixo. Não sei por que você aplaudiu isso, mas tudo bem. Foi legal. A gente leva as coisas a sério demais, tanto que a gente fica até chatão. É engraçado, depois a gente tem história para contar. É bom que Deus pega a gente do extremo e leva para o outro extremo. Essa camisa tem demônio, você rasga a camisa. O CD é do capeta, quebra o CD. Era ou não era assim? A gente leva as coisas a sério demais, cara. E isso é bom. Porque se você leva Deus a sério, você não está procurando uma namorada, você está procurando uma esposa. Se você leva Deus a sério, você não está procurando um namorado, você está procurando um gatinho, você está procurando um homem.
Você vê que essa era uma menina de 13 para 14 anos, sujeita a tudo que vocês estão sujeitos. Mas ela era virgem, era pura, comprometida e levando coisas a sério. E deixa eu te falar, ela tinha atitude, velho. Porque o anjo dá notícia do que vai acontecer com ela. Você vai ficar grávida. Você vai gerar o filho de Deus. E ela tem uma pergunta para fazer. Mas como é que vai ser isso? Tipo assim, tá, eu tô aqui. Mas como é que vai ser isso? Se eu nunca tive relação com homem algum? Tipo assim, eu não sei como fazer. Não faço a menor ideia de como é que faz trem. Tipo, como é que eu vou fazer isso? Você consegue ver a pureza dela? Mas tem atitude nisso. Tudo bem, eu topo o plano, mas como é que vai acontecer? Você vê, ela não sabe como fazer, cara. Porque ela é pura, velho. Aí o anjo explica para ela. O Espírito Santo vai vir sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. E você vai gerar o Filho de Deus. Olha a atitude da guria. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Tipo, falou. Missão dada é missão cumprida, parceiro. Você não entende o que isso significava. Significava que ela agora estava correndo risco de vida. Porque se uma menina naquele tempo aparecesse grávida, antes do casamento, ela seria apedrejada. Ela está correndo risco de vida. E ela não está nem aí. Ela falou, o teu plano é maior do que a minha vida. Olha a Maria, cara. Criancinha, meu. Cheia de atitude, falando, é isso aí. O louco é isso, que agora a gente pula para José. E eu sou fã de José. Sabe, não diminua José. Porque a gente às vezes acha que José foi um mero coadjuvante na história. Ele estava ali. Tem que aguentar esse BO agora, tem que resolver essa questão. Baita BO. Percebe? Maria estava desposada com um homem descendente de Davi. Amém? Quando o anjo fala com José, ele fala, José é filho de Davi. Não foi assim que o cego de Jericó chamou Jesus? Filho de Davi? Para Maria, o anjo falou, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então Jesus era da descendência de Davi. Pela linhagem de quem? Deus honrou a paternidade de José, cara. José foi tão escolhido quanto Maria, porque quando Deus olhou para Maria, ela já estava desposada com ele. Eles já estavam aliançados. Alguma coisa ia acontecer. Era uma família que estava por vir. O que eu quero chamar a tua atenção, para não perder o raciocínio. Naquele tempo difícil, existia uma família de anciãos vivendo de modo irrepreensível. E quando tem uma família que vive de modo irrepreensível, isso profetiza para que jovens sejam famílias irrepreensíveis também. Amém? Famílias irrepreensíveis apontam para jovens que serão famílias irrepreensíveis. Maria era uma virgem pura, e quando fala de José, sendo José homem justo e temente a Deus. Uau, tinha um cara como esse nesse tempo? Tinha. E olha o caráter de José, sendo ele justo e temente a Deus, não queria expor Maria à desonra pública. Concorda comigo? Nenhum homem ia acreditar numa história dessa. Tipo, a menina chega, olha, eu sei que a gente vai casar, mas é o seguinte, estou grávida, tá? Fica tranquilo, é do Espírito Santo. Pô, meu, que conversa é essa? Ele não engoliu também. Ninguém engole uma história dessa. Não tem como engolir. Aí você vê a atitude de Maria também. Tipo, ela está grávida e ela vai contar para o cara. Não deixou ele descobrir que barriguinha é essa que está aparecendo. Não, foi feijão. Não. Ela foi contar. Ele sabia que ela estava grávida. Um tropeiro, foi um tropeiro. O tropeiro do Mineirão, eu soube que é famoso. Ele não queria expor ela à desonra pública. Olha o caráter desse cara. Na cabeça dele, ela pisou na bola. Só que ele está protegendo ela. Ela seria morta. Ele ia sair de bonitão, porque ele não tinha culpa disso. Mas ele está planejando deixar ela em secreto para proteger a menina. Olha o caráter desse cara. Um homem que protege a mulher.
Um homem que fez o contrário do que Adão fez, que quando Adão pisou na bola, ele apontou, a culpa foi da mulher. Não, Adão está dizendo, ainda que a culpa seja dela, eu assumo esse erro, não vou expô-la. Ele planejava em anular o casamento em secreto. Mas enquanto ele pensava nisso, Gabriel devia estar suado, de tanto subir e descer. Gabriel desce de novo e aparece para José. E fala, José, filho de Davi. Uau, já chama o cara pela linhagem real. Meu amigo, tu não é pouca coisa não, filho. Filho de Davi. Não tema receber Maria por tua esposa, porque o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. E você lhe dará o nome de Jesus. Você é o pai. Você vai ser o pai da criança, cara. Isso não é demais? Maria gerou o Filho de Deus e Deus está dando a honra de José ser o pai do menino. O menino vai ser da linhagem de Davi porque você é o pai. E Jesus não era o tempo inteiro chamado disso. Quando Filipe encontra Natanael, ele fala, encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho do Zé. Quando Jesus lê as escrituras, lê Isaías 61 na sinagoga, no sábado, que ele lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e papapá, ele termina, senta, fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Aí o texto diz, e todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, mas começaram a perguntar, não é este o filho do Zé? Ou seja, José era um baita de um paizão presente, e todo mundo conhecia Jesus como filho do José. Uma vez eu vi meu pastor falando desse texto e ele ressaltou uma coisa muito legal. Deus honrou tanto José, que a partir desse dia, o anjo nunca mais apareceu para Maria. Só aparecia para José. Foi para José que ele apareceu dizendo, leva o menino para o Egito, porque procuram tirar a vida dele. José agora tem uma palavra do Senhor e ele se acarrega. Você está vendo como agora tem intensa atividade angelical na terra? Quando famílias irrepreensíveis começam a surgir num cenário cabuloso. Lá no Egito, o anjo aparece de novo para José. Pode voltar, porque aqueles que procuravam tirar a vida do menino já se foram. E José está ouvindo Deus falar. Amém? Amém? Isso é fantástico ou não é? Uma família irrepreensível profetiza sobre jovens para que vivam de maneira irrepreensível. Agora, o alvo não é simplesmente o casamento, mas é o que o casamento gera, porque essas famílias, uma gerou João Batista, a outra gerou Jesus Cristo. Então aquilo que vem a partir da tua aliança, aquilo que vem a partir do teu estilo de vida irrepreensível, é muito maior do que você possa imaginar. Deus tem sempre os seus guardados, que seja você. Porque você tem o Espírito Santo. Não interessa o quão bagunçado você viveu até hoje. Deus pode fazer novas todas as coisas. Me choca como Deus chama Moisés de o homem mais manso sobre a face da terra. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. Mas na minha Bíblia conta a história de Moisés, cara. Moisés um dia foi passear no meio de seus irmãos e viu um egípcio batendo no hebreu. Ele olhou de um lado, olhou do outro, planejou, premeditado. Quem é advogado sabe, foi premeditado. Matou o egípcio, ninguém sabe nem como. Matou e escondeu ele na areia. A Bíblia diz, escondeu na areia. Escondeu na areia é enterrou. Ocultação de cadáver. Aí no outro dia ele vai passear de novo como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, ele dormiu tranquilo, brother. Matou um cara, foi dormir, de boa, faço isso direto. Aí ele vê outra briga, já se mete na briga de novo. O cara gostava de uma treta. Agora é dois hebreus brigando, ele já, não, irmão, não vamos brigar não. Aí ele deve ter sido tão delicado ao separar aquela briga, que um dos outros virou para ele e falou, e aí, você vai matar a gente que nem você matou o egípcio ontem? Tipo assim, a delicadeza dele deve ter sido tipo, quase matou o cara para separar a briga. Ele sabe que agora o assassinato foi descoberto e ele foge para o deserto, ou seja, é assassino, é brigão e fugitivo. Quando ele chega em Midian, no deserto,
Ele vê uns pastores oprimindo umas meninas que estavam querendo dar de beber ao seu gado. Sabe o que ele faz? Se mete na briga e dá um pau nos pastores. Esse é o homem mais manso sobre a face da terra. Agora, quando ele é chamado de homem mais manso sobre a face da terra, é depois de ter um encontro com Deus. Porque quando Deus vem, cara, Ele faz novas todas. Você já não é mais a mesma pessoa. Ele vem, Ele te transforma completamente. Você não faz ideia de quantos livros escritos por assassinos tem na tua Bíblia. Vários salmos, inúmeros salmos escritos por assassinos. Você está entendendo que Deus pode fazer novas todas as coisas? Ele pode fazer algo em você. Eu quero chamar a tua atenção, e eu acho bom a gente falar de casamento em dias como esse. Porque tem uma coisa que eu aprendi com o primeiro casal da história, com Adão e Eva. Casamento é uma das coisas, eu acho que é uma das coisas mais resistentes que existem. Mais fortes e resistentes que existem. E se um casamento termina é simplesmente porque acreditaram numa mentira e não conheceram a verdadeira estrutura que um casamento tem. Para encerrar, deixa eu só te dar alguns detalhes aqui. Deus fez o homem e do homem Ele fez a mulher. Ele tirou a mulher de dentro do homem. E o homem discerniu na hora quando viu a mulher. Quando o homem acordou do seu sono profundo e viu a mulher, ele não disse tesouro, gatona, princesa. Não, ele olhou para ela e disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Vai se chamar varoa porque do varão foi tirada. Ou seja, ele se vê por dentro. Ele sabe que é ele por dentro. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e juntos os dois serão uma só carne. Foi assim que nasceu o casamento, foi assim que nasceu a família. Agora, deixa eu te mostrar o que aconteceu com essa família. A serpente enganou Eva, Eva comeu do fruto proibido, deu para o seu marido comeu. Quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Ou seja, enquanto só ela comeu, não aconteceu nada, mas quando ambos comeram, é para você ver que os dois eram um. Quando os dois comeram, então alguma coisa aconteceu, foram destituídos da glória, viram que estavam nus, fizeram folhas de figueira, se esconderam de Deus, tomaram a bronca de Deus, teve gabinete. Deus falou, você comeu? Ele fala, não, foi a mulher que você me deu, culpa em todo mundo, menos em mim. Aí pergunta para a mulher, você comeu? Ela diz, comi. A serpente me enganou e eu comi, ou seja, culpa na serpente também. E agora vem Deus e dá pesados decretos sobre cada um deles e os expulsa do jardim. E eu sempre acho legal deixar bem claro que Deus expulsou o homem do jardim por amor. Amém? Você talvez não interprete dessa forma, você precisa saber que Ele é bom em todo tempo. E que Ele expulsou o homem do jardim porque o homem agora estava em pecado. E Deus diz, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tiremo-lo, pois, do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Ou seja, se comesse da árvore da vida em pecado, o pecado seria eternizado no homem. Deus tira o homem de perto da árvore da vida para que venha Jesus, lave a nossa condição. E você vai ler lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, está escrito assim, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida. Ou seja, Ele muda a nossa condição para que a gente possa viver eternamente com Ele. Agora olha isso. Hoje em dia casamento termina por causa de filho, por causa de crise financeira, termina por causa de traição, de adultério, termina por causa de partido político, de time de futebol. Casamento termina por causa de sogra, casamento termina por qualquer motivo. Deixa eu te mostrar o que é que o primeiro casamento aguentou. Adão recebeu uma mulher que ele não pediu e continuou casado. A mulher conversava com o demônio. E ele continuou casado. Ela foi enganada e enganou ele. E ele continuou casado. Eles foram destituídos da glória, cara. Eles caíram da dimensão de glória para a natureza carnal, bizarra. E eles continuaram casados. Deus aparece, eles estão fugindo de Deus, casados. Deus dá uma bronca em todo mundo. Pesados decretos sobre cada um deles. Eles continuam casados. Eles são expulsos do jardim e eles saem de mão dada. Divórcio nunca foi opção ali. Casamento aguenta qualquer coisa, cara.
aguenta qualquer coisa. Deus te chamou para viver o casamento old school, amém? Sabe aquela parada quando as coisas começam a ficar meio sem graça, todo mundo tem uma onda vintage, aí você volta onde as paradas eram bem mais legal antigamente, você fala, pô, era mais legal, anos 80, bem mais legal. Olha minhas calças sem forma, muito mais legal. Pois é, Deus está te chamando para viver a família do jeito que ela foi criada lá no Éden. Se tem uma coisa do Éden que você pode experimentar hoje, fique tranquilo, isso se chama família, isso se chama casamento. Amém? Deus está te chamando para viver uma coisa verdadeira. Aí você pode falar, estão acabando com a família, olha as leis. Meu irmão, deixa eu te dar a notícia, velho. Já tentaram na história inúmeras vezes acabar com isso, não vão acabar nunca. Sabe por quê? Porque é o único jeito que funciona. Eles vão tentar, vão inventar um monte de absurdo. E sabe o que eles vão ver lá na frente? Não dá certo. Vamos voltar para o old school. É isso que vai acontecer. Fica tranquilo, Deus está no controle. A família ainda vai resplandecer. E Deus está olhando para famílias irrepreensíveis. Porque o que Ele usou para apontar para o relacionamento de Cristo e a igreja é o noivo e a sua noiva. Ainda é a família. A família vai ser preservada para mostrar para o mundo o relacionamento de Cristo e da sua igreja. Amém? Ele está te chamando para viver isso com intensidade, cara. Para viver separado para Ele, para viver de forma irrepreensível, porque através de alguém que vive de forma irrepreensível, isso profetiza sobre próximas gerações. Talvez esteja tudo bagunçado, cara, mas se você viver de forma irrepreensível, você é uma luz para a próxima geração, você é uma esperança para que eles vivam de uma maneira que glorifique ao Senhor. Um dos meus pastores lá da igreja que eu congrego, chama Juscelio, ele ministra muito na área de família, e uma vez eu vi ele ministrando algo que eu nunca esqueci, quando ele falava do modelo, e foi um exemplo muito legal, que ele disse, quando Paulo escreveu em algumas das suas cartas, o modelo do presbítero, ele disse que o presbítero seja marido de uma mulher só, amém? Ele falou isso, que o presbítero seja marido de uma mulher só. Agora o interessante é que naquela época, eles estavam no contexto de 3 culturas diferentes, que era a grega, que era a judaica e que era a romana, e as 3 eram poligâmicas. As 3 o cara podia ter várias mulheres. E Deus está falando que o presbítero seja marido de uma mulher só. Você consegue imaginar Paulo pensando, como é que eu vou fazer o povo fluir nesse negócio? Era como se Deus dissesse, fica tranquilo, mira na liderança. Quando a liderança viver o modelo, o povo vai viver o modelo também. Quando tiver alguém vivendo o modelo de Deus, é uma luz para que outros possam viver o modelo. E hoje a gente vive num mundo monogâmico por causa de um modelo que Deus deu para aquela igreja. Você percebe? Tem esperança sim, cara. Você é a esperança. E Ele está te chamando para você falar como Maria falou, sou serva do Senhor. Aconteça comigo segundo a tua palavra. Amém?